Gente, um fato muito importante sobre a vida financeira é o planejamento familiar. É um detalhe que muita gente acaba ignorando, mas que faz total diferença em nossa vida. A questão financeira, ela não deve ser ignorada nunca, porque ela está estreitamente ligada à vida. Por exemplo, quando um casal descobre que a esposa está grávida, surgem dois pensamentos de imediato, né? A princípio, eles pensam logo da seguinte forma: é, como será essa criança? Será menino? Será menina? Com quem vai se parecer? Pensam sobre a questão da saúde da criança, até perguntam a si mesmos: será gêmeos? Enfim, é uma questão natural, um pensamento natural que surge assim que se recebe a notícia do nascimento da criança. Mas um outro pensamento surge no decorrer, em seguida, é sobre dinheiro. Eu preciso de dinheiro para sustentar essa criança. Isso porque aquele bebê vai nascer e ele não vai ficar um bebê a vida toda, ele vai crescer, a princípio ele vai mamar e durante um bom tempo ele vai viver apenas do leite materno. Mas aquele bebê ele vai precisar de algumas coisas antes do leite materno. Ele vai precisar de um enxoval, a mãe vai precisar de um tratamento especial durante o período da gestação, tratamentos médicos, vai precisar de medicamentos, vitaminas, alimentações adequadas, enfim, vai precisar comprar um enxoval para a chegada desse bebê, vai precisar de berço, vai precisar até mudar a estrutura da casa, enfim, uma criança vai chegar e coisas estão mudando e dinheiro está envolvido nesse processo. E aí é onde entra a questão do planejamento familiar. A maioria das pessoas se planejam depois que vem a notícia de que o bebê vai nascer. Mas se planejar dessa forma é a mesma coisa que virou o barco e agora você vai aprender a nadar, né? É mais complicado. Então é melhor se planejar antes. Tudo feito com planejamento se torna melhor. O casamento, por exemplo, é uma bênção. Mas um casamento feito sem planejamento se torna uma dor de cabeça e um desgaste para ambos os lados. Imagine aí um jovem casal que está namorando e de repente surge a notícia: olha, nós vamos casar. Nós vamos casar nas pressas, porque já se envolveu sexualmente e aí acaba casando nas pressas, né? E aí vai morar na casa dos pais e sobrecarregar os pais já começa da maneira errada, porque biblicamente deixará o homem pai e mãe para se unir à sua esposa. A instituição de família envolve também um desligamento paterno, a fim de que você possa assumir a sua família e sustentar a sua prole dali por diante. Mas quando o casamento é feito nas pressas, é feito de improviso. Ou então, olha, vamos alugar aí um cantinho para fulano, o pai vai dar tanto, a mãe vai dar tanto, o pai de fulano dá tanto, e aí no final vai dar certo. Mas já começou mal. Então, aquele casamento que era para ser algo muito bom, muito prazeroso, já começa com algumas angústias, porque no começo é só um mar de rosas, né? É só beijos e abraços, mas ninguém vive só de beijo e abraço. Logo surgirão as necessidades de alimentação, de roupas, de moradia e todas as outras necessidades. Então, um casamento, mesmo um casamento sendo um mandamento divino, mesmo sendo uma bênção, mas se feito sem programar-se, sem preparação, sem planejar, ele acaba se tornando uma dor de cabeça. Inclusive, esse é um dos fatores que gera muita separação. É justamente o fato de casarem sem ter se preparado antes. E aí vão lidar com muitos problemas aos quais não estão preparados para lidar e acaba havendo um desgaste matrimonial e aquele casamento acaba se dissolvendo devido a fatores familiares, devido a família se intrometer por morar dentro da casa dos parentes e aí se torna algo muito confuso. Então, muitas separações acontecem justamente nesse período pelo casamento ser feito sem planejamento. Agora imagina
gerar filhos. Quando alguém gera filhos, decide gerar filhos, porque é uma decisão, não é algo que acontece acidentalmente. Hoje tem formas de prevenir. Quando alguém decide assumir um casamento, ele está assumindo a responsabilidade de cuidar daquela outra pessoa. E quando alguém decide gerar filhos, essa pessoa também está assumindo a responsabilidade de sustentar essa criança durante o período em que ela estiver na dependência dos pais, até os 18 anos, muitas vezes até os 25 e por aí vai. Enfim, é um compromisso muito sério. Agora você pensa o caso de pessoas que não sustentam a si mesma, pessoas que já estão vivendo com dificuldade, que estão dependendo de auxílio de governo, de ajuda da família, que já não vivem dignamente, que estão passando aperto e agora resolvem assumir o compromisso de gerar, cuidar de outra vida durante vários anos, mas não tem condições para isso. Existe uma confusão na mente de algumas pessoas. Elas pensam que porque elas podem gerar, elas devem gerar. Poder gerar filhos, todo homem possui um poder de gerar milhões de filhos. Todo homem possui milhões de espermatozoides. E dentro do ponto de vista biológico, o homem pode gerar milhões de filhos. Do ponto de vista social, o homem ele deve gerar filhos dentro de um casamento. Então, do ponto de vista social, o máximo de filhos que ele deve ter é aquele que a sua esposa consegue gerar em acordo com ele, né? Mas do ponto de vista financeiro, você tem condições de sustentar? Porque depois de gerar esse filho, ele vai precisar ser sustentado. Antes mesmo de ser gerado, no período de gestação, vai precisar de cuidados especiais. Você tem condições para isso? Se nasceu sem planejamento, aí você tem que correr atrás. Você tem que se virar nos 30 e fazer o que for necessário e gerar dinheiro e levar para casa. Se você foi homem para gerar filhos, você deve ser homem suficiente para sustentar. Mas se você ainda não gerou, se você tiver um planejamento, você pode tornar as coisas muito melhor. Existe, eu sei, um lado extremista que é contra filhos, que é contra casamento, né? Hoje em dia se propaga muito uma vida de solteiro ou uma vida sem filhos. E tem pessoas que, devido ao capitalismo, elas querem ganhar muito dinheiro e não querem assumir o compromisso de sustentar uma criança e não sustentam, não geram filhos pelo fator financeiro. Então é algo problemático também essa forma de pensar, porque se a geração toda pensar dessa forma, a humanidade vai se extinguir, né? Não vai ter mais a proliferação. Mas estou falando sobre um planejamento. Casamento é bênção, filhos é bênção, mas acontece o seguinte: planejar também é bênção, que vai fazer com que essa chegada dessa criança seja uma bênção para a sua família e não uma sobrecarga para os pais. Seja sincero, você acha justo os pais sustentarem os filhos durante vários anos e agora que eles estão prestes a sair de casa, eles chegam em casa e dão uma notícia para os pais: pai, fulano está grávida e vou precisar trazer para aqui para dentro de casa e agora eu vou precisar da sua ajuda para sustentar. E aí os pais têm que sustentar os netos também. Sustentar os filhos e agora tem que sustentar os netos. Isso é justo? Não é justo. Não é justo. E muitos problemas sociais que existem justamente devido à gravidez não planejada, gestação não planejada. Gente, a vida, ela precisa ser feita seguindo uma ordem de sequência, cada coisa em seu devido tempo. O casamento é uma bênção, mas se for feito antes do tempo, pode gerar uma dor de cabeça. Pode ser que depois se arrume tudo e consiga se estruturar, mas muitos casamentos se dissolvem justamente na fase inicial,
por conta desse fator financeiro. Filhos também é bênção de Deus, mas você precisa levar em consideração o fator financeiro. O dinheiro está relacionado, sim, com a vida. Assim que nasce esse bebê, você assumiu um contrato, uma responsabilidade de sustentar essa criança. O que a gente vê são pais que estão gerando filhos, casais que estão gerando filhos, mas que não têm a responsabilidade moral de sustentar com dignidade. E acaba empurrando a responsabilidade para o governo, empurrando a responsabilidade para a família e se isentando da responsabilidade de ser o mantenedor daquela criança. Nenhum filho pede para nascer, mas se você decidiu gerar, você é o responsável em manter. Ah, Deus sustenta. Sim, Deus sustenta da seguinte forma: Deus cria todas as provisões necessárias na terra. Mas Deus sustenta o homem como ele sustenta os pássaros. A Bíblia fala que Deus cuida dos pássaros. Como é que ele cuida dos pássaros? Nos primeiros dias iniciais, Deus cuida dos pássaros através dos pais. Porque aquele bluguelo, ele fica esperando que os pais tragam alimento para eles e colocam na boca deles. E os pássaros são responsáveis. Eles não abandonam a sua prole enquanto eles não estiverem independentes. Eles vão em algum lugar do planeta, encontram uma minhoca, um alimento, traz e coloca na boca dos seus burguelinhos. Então Deus sustenta, mas através dos pais. Como é que Deus sustenta os filhos? Você já viu Deus chegar para pagar a conta de um supermercado, do nascimento de um filho, os custos que estão tendo com aquela criança? Não, quem paga são os pais. Então Deus sustenta através dos pais. E se você quer ser pai, saiba que Deus vai sustentar através de você. Você é o provedor das necessidades do seu filho, enquanto ele não atinge a independência. Você é o responsável sobre a manutenção da vida dessa criança, o sustento. Na terra já existe a provisão, mas você tem que ir em algum lugar do planeta, fazer qualquer coisa, se virar e levar dinheiro para casa. O que a gente vê é uma geração de pessoas irresponsáveis, que não assumem a responsabilidade da geração de um bebê. Você pode gerar filhos, mas você tem que assumir a responsabilidade em sustentar. E caso ainda não gerou, você tem a possibilidade de se planejar para que aquela criança ela venha com um ambiente já preparado. Antes de Deus criar o homem, Deus criou a terra. Deus foi responsável. Deus não criou o homem depois disso. E agora? Vou deixar o homem no meio do nada, passando fome, e vamos se virar agora para fazer alguma coisa? Não. Deus planejou. Deus passou o tempo, planejando e criando todas as coisas necessárias para que o homem vivesse na terra. Então Deus foi um planejador familiar. Deus planejou, foi o primeiro a planejar a família. Foi Deus. Então ele planejou, pensou nos fatores externos, nas necessidades supridas do homem. Deus criou árvores, criou todas as coisas que o homem precisa para viver antes de criar o homem. Você como um pai, ou futuro pai, futura mãe, você precisa ser responsável pela manutenção dessa criança e dar um futuro digno, decente, e não largar no mundo ou se isentar da responsabilidade. Gente, o planejamento familiar é algo bom, é bênção. Deus se planejou ao criar o homem. Por que você quer fazer as coisas sem planejamento? Um casamento tem que ser planejado. Gerar filhos é algo que tem que ser planejado. Você tem que pensar sobre isso. Não faça as coisas de qualquer forma, porque vai se tornar pesado para você, vai se tornar ruim para a sua esposa. Enfim, vai ser um desgaste emocional de vocês querer oferecer o melhor para o seu filho e não ter para dar. E vai ser um desgaste para a criança que vai crescer dentro de um ambiente de escassez e de falta. Isso não é nada de romântico. As pessoas tentam romantizar a pobreza, a falta, a escassez, mas não tem nada de romântico nisso, gente. É doloroso, é ruim, é angustiante, é traumatizante passar necessidades, você querer comer algo, não ter, você querer vestir algo, não poder, você morar mal, você não ter as condições básicas
para sobreviver. Então, o planejamento familiar, ele vai lhe salvar de muitos problemas e vai fazer com que a sua família seja harmoniosa, seja instituída da forma adequada e você possa sustentar a sua família com dignidade, com decência. Assim o casamento vai ser uma bênção, os filhos vão ser uma bênção, não vão ser peso, não vão ser motivo de dor, de angústia, de sofrimento para os pais, mas vai ser motivo de bênção, tudo com planejamento. Não pense que porque você pode gerar, você deve gerar. De poder você pode gerar, mas você só deve gerar se tiver as condições para sustentar. As condições emocionais, porque algumas pessoas não estão preparadas emocionalmente para ser pai, não estão preparadas emocionalmente para ser mãe, são pessoas que ainda estão infantis, elas mesmas não sabem lidar com muitas emoções, ainda estão agindo na base da infantilidade. Como é que ela vai saber educar essa criança? E se preparar também financeiramente. Somente quando você estiver preparado emocionalmente e financeiramente, aí você sim deve dizer: vamos agora gerar uma criança, vamos assumir essa responsabilidade e vamos ser os melhores pais do mundo para essa criança. O planejamento familiar, ele influencia muito na vida financeira das pessoas. Tem pessoas que até hoje vivem passando por aperto financeiro porque não se planejaram familiarmente. Foram gerando filhos, sem ter condições, e a vida toda foram passando necessidade e obrigando aqueles filhos a passar necessidade junto com eles. Quer sofrer? Sofra só. Não obrigue outra pessoa a sofrer junto com você. É uma palavra um tanto dura, né? Mas isso daí pode salvar a sua vida emocional, pode salvar o seu casamento, pode salvar a sua família, pode salvar a sua vida financeira. Siga essas instruções e você vai se dar muito bem. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Estamos nesse canal novo. Se você não nos segue ainda no canal Salvos e Prósperos, nos siga e aperte aí esse sininho para poder receber as notificações, tá bom?